Olá, meu povo, seja muito bem-vindo para o nosso curso de cálculo, cálculo diferencial integral, certo? Aqui a gente vai fazer um apanhado do que a gente vai ver nos próximos capítulos. Então, olha só comigo aqui o seguinte: o cálculo é fundamental em diferentemente da matemática que a gente já estudou na escola, né? Lá do ensino médio, do ensino fundamental, ele é menos estático e mais dinâmico. Né? Então, ele trata de variação, movimento, bem como quantidades que tendem a outras quantidades. Então a gente vai estar tratando do infinito pequeno, que é o infinitésimo, e o infinito grande, que a gente vai chamar de infinito. Beleza? A gente vai tentar dominar aí essa questão do infinito através do cálculo. Então, olha só, primeiro a gente vai trazer um problema aqui, que é o problema da área, certo? Tem esse problema da área que é chamado método da exaustão, ó, desenvolvido por Arquimedes lá antes de Cristo, 287 antes de Cristo, né? A época que Arquimedes viveu. Então aqui você tem uma figura e você quer dividir, você quer calcular a área. A gente vai tratar aqui do problema da área, cálculo de área. Então vamos supor, você quer encontrar a área dessa figura. O que, é que você faz? Divide em triângulos. Então eu dividi um triângulo, 2, 3, 4, 5. Então se você não sabe calcular a área dessa figura inteira, que tem 7 lados, que é um heptágono, não é regular. Como é que a gente calcula a área? A soma da área desses triângulos. A área do triângulo é mais fácil de calcular. Pode colocar a base vezes a altura sobre 2, ou pode calcular a partir dos lados. Todas essas figuras aqui a gente tirou do livro do Stuart, certo? Do livro do Stuart. Então vamos lá. Esse problema da área é trabalhado em cálculo integral. Primeiro apareceu o integral para depois o diferencial. A gente vai ver a diferença dos dois. Então aqui imagine comigo o seguinte. Você quer calcular a área do triângulo. Primeiro você quer encontrar, na verdade, a área do círculo. Como é que a gente calcula a área do círculo? É uma área aproximada que a gente encontra, mas graças ao limite essa aproximação é muito boa. Então olha só, primeiro você vem para a área do triângulo, certo? Então como é que calcula a área do triângulo? Aqui é fácil, base vezes altura sobre 2. A área do quadrado, todo mundo sabe também, do quadrado, do pentágono, hexágono, né? E vai indo, as duas figuras. Aí o que, é que você faz? Coloca o limite, a área vai ser o limite quando n tende ao infinito. Ou seja, aqui tem 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, aqui 12 lados. Ou seja, quando o número de lados tender ao infinito, quando n tender ao infinito, você consegue encontrar uma aproximação melhor da área do círculo. Se você for calcular a área do círculo a partir da área do triângulo, vai ficar faltando essa parte toda aqui, ó. Se for a partir da área do quadrado, vai ficar faltando. Isso aqui é menor, né? Cada vez mais essa área que vai ficar faltando é menor. Então, quando a gente coloca o limite, né, da quantidade de triângulos ali, quando n tende ao infinito, então a gente vai encontrar uma área mais aproximada. Então, depois, como é que a gente encontra a área de uma curva? A gente vai saber fazer isso aqui no cálculo. A área, ó, embaixo de uma curva. Quando é um retângulo, um quadrado, um triângulo, é fácil. Agora, quanto que é uma curva? Como é que faz? Aí você vai pegar e fazer o seguinte, usar esse método da exaustão. Como é que você faz no método da exaustão? Ó, você vai pegar isso aqui e dividir em retângulos. Só que isso aqui fica sobrando. Sobra isso aqui, não pode sobrar. Aí você vai dividir em outros retângulos. Pode ser por falta ou por excesso. Então você divide em mais retângulos. Está sobrando isso aqui. Aí você vai dividir em retângulos cada vez menores. Olha esse retângulo aqui agora, ó, cada vez menor. Então, quanto mais retângulo a gente dividir, melhor a aproximação para a área. Então, esse número de retângulos vai tender ao infinito também. Então, vai ser uma aproximação para a área. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Olha só comigo aqui. Uma questão interessante aqui é a questão da pizza. A gente fala assim, ó, da pizza quer dizer dos pixels, né? Dos pixels. A gente está tratando um exemplo da pizza aqui. Os pixels são os pedacinhos que você está enxergando. Você nem consegue ver tão pequeno que é esse pixel hoje em dia. Mas se você fosse usar uns pixels muito grande, olha como é que iria ficar a pizza antes. Né? Lembra aqueles videogames antigos? Procure lá ver, ó. Depois melhora o número de pixels. E quando você diminui o número os pixels cada vez menores, você vai ter uma quantidade maior de pixel, né? 10 megapixels, 50 megapixels, aí você vai ter uma qualidade melhor, vai ter uma qualidade melhor.
Então, quanto mais pixel, melhor a qualidade. Então, você vai colocar esse número de pixels, tender cada vez mais para um número grande, né, de pixels. Ele vai ficar cada vez menor. Aí depois agora a gente vem entrando para o problema da tangente. O que é o problema da tangente? É quando você quer encontrar a reta tangente a uma curva. Você quer encontrar a reta tangente a uma curva. Então esse cara aqui, Fermat, ele ajudou para descobrir problema de pontos e máximos, né? O ponto de máximos e mínimos e reta tangente. Ele teve uma ideia brilhante. Mas antes da ideia de Fermat, o que é que acontece? Aqui você tem um ponto, você quer encontrar a reta tangente aí. Primeiro você pega e traça uma reta que a gente chama de secante. Ó, secante, em 2 pontos. Aí você vai pegar esse ponto aqui e vai tentar aproximar ele, um ponto Q, do ponto P. Então você vai colocar Q tendendo a P. Você vai aproximar o ponto Q para o ponto P. Quando você faz essa aproximação, você vai aproximando essa reta, vai ficar cada vez mais próximo daquela reta tangente naquele ponto. Aí o que Fermat fez depois? Ele pegou e percebeu que a curva, quando tem máximos e mínimos, a reta tangente nesse ponto de máximo e mínimo, a reta tangente aqui vai ser inclinação zero. Ó. Vai ter inclinação zero. Então isso é que ele percebeu, vai ter inclinação zero num ponto de máximo ou de mínimo. Então ele usou a ideia de reta tangente para calcular máximos e mínimos. A gente vai olhar isso aqui detalhadamente em cálculo. Então o problema da reta tangente basicamente era esse aqui. Ó. Você pegar esse ponto Q, aproximar ele de P. Ó, de P. Então você aproximar X de A. E você aproximar aqui o Y também. Então isso aqui vai diminuir cada vez mais. Então quem vai ser a inclinação dessa reta? A inclinação, a gente fala, ó, esse triângulo, você vai pegar a variação de Y sobre a variação de X. Então, isso aqui é o nosso coeficiente angular, né, dessa reta secante, ó, que é o M. Aí quando você pega o limite, quando Q tende a P, Q tende a P, certo? Q tende a P. Aí você vai ter esse limite aqui, que vai ser nosso coeficiente da reta tangente, da reta tangente. Ou seja, essa reta aqui vai se aproximar dessa cada vez mais, né, quando o X se aproxima de A. Beleza? Tranquilo? Ok. Aí esse limite aqui é um limite importante, que vai ser chamado de derivada. Certo? A gente vai estudar isso aqui com calma, mas isso aqui vai ser a derivada da função. Vai estar relacionado com a reta tangente. Então, o ponto P, Q, de queijo, tá vendo? Ele se aproximando cada vez mais de P. Ele está aqui, vai se aproximando cada vez mais de P. Aí a reta vai ficar a reta tangente. Vamos lá. Vamos ver um probleminha aqui. A gente fala de velocidade instantânea. A velocidade instantânea é aquela velocidade que está lá no velocímetro do carro. Então, quando olhamos para o velocímetro do carro e vemos que ele está a 48 km por hora, e essa informação, o que ele indica? Sabemos que se a velocidade permanecer constante, após 1 hora, o carro vai ter percorrido 48 km. Após 2 horas, 96, assim por diante, que é proporcional. Porém, se a velocidade do carro variar, qual o significado de que da velocidade C, nesse dado momento, 48 km por hora? O que acontece se a velocidade variar ali? A velocidade não é constante. Se for constante, né, se permanecer constante, vai percorrer 48 km em 1 hora. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o tempo aqui de 0 até 10 e vai ver a distância. Ó, de 0 a 10, aqui em metros, percorreu 0, um tempo 0, aí depois percorreu 2 metros, 10 metros, 25 metros, 43, 78, certo? Aí você quer saber a velocidade média no intervalo de 4 a 8. Ó, 4 a 8. 4 a 8, você vai pegar o quê? 4 segundos a 8 segundos. Você vai pegar o final menos o inicial, ou seja, 43 menos 10, e 8 menos 4. 8 menos 4. Aí vai dar isso aqui, 8,25. E a velocidade média, se você for ver aqui, ó, de 4 a 6, ou seja, você diminui o intervalo. Aqui você pegou de 4 a 8, deu isso aqui. Agora eu vou diminuir, eu vou pegar de 4 a 6. A 4 a 6 está dando 7,25, ó. Pegar esse menos esse e esse menos esse. Agora se eu diminuir mais ainda o intervalo, ou seja, eu vou pegar no intervalo de 4 a 5. Eu vou pegar o intervalo de 4 a 5 e subdividir ele.
Subdividir, ó. Aqui tem 2 décimos, 2 décimos, 2 décimos, subdividindo. Aí o que é que eu quero saber? A velocidade média de 4 a 5. Aí eu vou pegar agora isso aqui, ó, pegar o final menos o inicial, final menos o inicial, ó. E encontrar a razão. Deu 6,8. 6,8. Aí vem pro próximo, ó. Se agora eu pegar, aqui era de 4 a 5, né? De 4 a 5. Agora se você pegar, ó, intervalo de tempo entre 4 e 5 é 7,5. De 4 a 6. De 4 a 5. De 4 a 4,8. 4 a 4,46. 4 até 4,44. E 4 até 4,2. Ó, a velocidade aqui está se aproximando de um número. Está se aproximando de quem? De 5. Se aproximando de 5,1 ali, né? Então, se a gente for fazer isso aqui, a gente vai encontrar o limite quando o x está se aproximando de 4, porque você está diminuindo o tempo, ó. O tempo era 6, de 4 a 6. Aí você diminuiu para 5, ou seja, está se aproximando de 4, cada vez mais próximo de 4. Quando você se aproxima de 4, a velocidade média está se aproximando de 5. A gente, quando encontra esse limite, né, da velocidade, vai ser a velocidade instantânea, certo? Então a gente está fazendo assim, ó, a curva é essa, você tem essa reta secante e está se aproximando daqui. Quando o x vale 4, tá vendo o que é que está acontecendo aqui? Ele vai ter essa inclinação aqui, essa inclinação que vai ser a nossa velocidade instantânea. Beleza? Pronto, é só para trazer uma ideia do que é o cálculo, certo? Cálculo de área, aí depois você vai fazer o cálculo infinitesimal através do cálculo de área e da reta tangente. São dois assuntos que um vai estar relacionado com o outro, lá através do Teorema Fundamental do Cálculo. Então, muito obrigado, abraço, até a próxima aula.